Oi, boa tarde. Nós vamos continuar a nossa conversa sobre família e hoje vai estar falando para a gente o Matheus Levi. E Matheus é um especialista em assuntos voltados, ligados à farmacologia, a medicamentos, essas coisas. E ele vai estar nos falando alguns aspectos que são importantes para que as famílias possam se precaver, para que as famílias possam estar mais preparadas, ou para evitar dificuldades, ou para não passar por dificuldades por causa de uso indevido de medicamentos e essa coisa toda, tá bom? Então o Matheus vai estar falando para a gente. E depois que ele apresentar, dar uma primeira palavra, aí a gente vai ter algumas questões e quem tiver algumas perguntas a serem feitas, podem ir colocando e a gente vai passando para ele, tá bom? Então, Matheus vai estar nos falando. Aguarde só a passagem da câmera para ele. Boa tarde. Na verdade, especialista já é exagero dele, né? Mas vamos levando aí, tentando passar algumas informações que possam ajudar, né? Nesse assunto que eu trouxe para vocês, a pedido do pastor Jonatas, para passar um pouco para vocês em relação a alguns cuidados com a saúde e questão também de uso, né, sobre medicamentos. E a gente vai estar tentando passar para vocês algumas informações num pouco de experiência que nós temos trabalhando nesse ramo já há alguns anos, que é no ramo de farmácia, né? Eu sou farmacêutico formado já desde 2009 e trabalhando nessa área aí durante esses anos até agora. Então o que eu trouxe hoje para trazer para vocês sobre um assunto ligado à saúde para a questão da família é um assunto já bastante conhecido, né? Que é a questão de parasitas e vermes, né? Então, dando uma pequena pincelada para vocês, falando sobre os vermes. Os vermes são parasitas, né, que se alojam no organismo da pessoa, se alimentam do nosso sangue, nossas vitaminas que o nosso corpo precisa para o dia a dia. Então eles vão se alimentando dessas coisas e aí nos trazem alguns problemas de saúde, que às vezes pode até ser irremediáveis, né? Então, quanto antes você procurar uma ajuda do profissional de saúde para poder se precaver de problemas assim ligados a verme e parasitas, mais rápido você terá de resolver esse problema e melhorar a sua saúde. Esse problema de verme é muito comum mais na questão da infância. Claro que os adultos também pegam, mas é muito mais recorrente na infância. Pelo fato das crianças, além de terem a imunidade um pouco mais baixa, elas também têm o hábito de ficar levando a mão na boca, pegando em coisas sujas e não tendo a devida higiene. E aí então é muito mais comum nesse período da infância, né? A questão de vermes, ela é considerada um problema de saúde, sim, principalmente nas áreas que o saneamento básico é muito mais deficiente, né? Esgoto a céu aberto, nas áreas rurais também é muito comum você ver lugares ainda que eles não têm o devido local para higienização. É muito comum você visitar lugares de zona rural e vocês
se depararem com pessoas ainda usando um banheirozinho no fundo da casa, onde todo mundo usa, e não tem o local correto para o descarte dos dejetos, né? Então isso é muito comum mesmo. A transmissão das vermes é um ciclo, né? Onde é muito comum nos alimentos mal cozidos que nós ingerimos, levar a mão à boca sem fazer a higienização correta, e algumas coisas também que é impossível até de você evitar, né? Que é a questão de muita poeira, você inalar, você ingerir a poeira ao conversar. Então é muito comum acontecer, pode acontecer de várias formas, então não é nada assim, dizer, mas como foi que eu peguei isso? Então é esse que é o grande problema, né? É uma coisa, é algo que está aí fácil mesmo para todo mundo pegar ou ter. Então nós vamos conversar um pouco sobre isso e trazer para vocês algumas informações relacionadas a isso, né? As vermes mais comuns e mais conhecidos entre as pessoas na questão de na área de saúde que eu trabalhei nas farmácias, a mais comum seria aquele Ascaris, né? Que o pessoal usava muito aquele medicamento com o nome Ascaridil, muito comum a Giardia, o Oxiurus, é muito comum também a Tênia, que é aquela solitária. Então esses assim são os mais comuns. Existem outros que não é de grande frequência aí, né? Que é o esquistossomose, o leishmaniose. Esses acontecem no Brasil, mas não é tão comum igual esses que eu citei, né? Mas a gente vai conversando sobre o assunto, algumas dúvidas podem ir surgindo, e questão de medicamentos, o correto é vocês procurarem o médico, né? Para poder pedir um exame, solicitar um exame. O exame é feito. O ideal do exame, porque às vezes numa coleta de amostra de fezes, por exemplo, pode ser que não ocorra de encontrar ovos ou larvas, né? Então, no caso, o ideal, o mínimo é de coletar 3 dias de amostra para poder ter mais chance de encontrar os ovos ou a própria larva, né, do verme nas fezes. Mas aí a gente vai conversando mais aí com as perguntas, que eu acredito que o pastor se preparou, eu acho, já para fazer umas perguntas, para tirar algumas dúvidas a mais sobre esse assunto, e nós vamos conversando aí. Como é essa coisa de que existem verminoses que são positivas dentro do organismo? Não é verminoses, né? Na verdade, o que é positivo para o nosso organismo, como é que eu vou buscar a palavra certa? Me deu branco agora. Mas na verdade não são vermes que são positivos, são bactérias. Isso, lembrei. Tem bactérias que são positivas no nosso organismo, entendeu? Mas não os vermes. Não existe verme positivo, não. Existem bactérias positivas. Nosso intestino ele é rico em bactérias. Então, que é a flora intestinal, na verdade, né? É uma flora de bactérias que são positivas para o nosso organismo. Quando ela está em desequilíbrio com algum agente que não faz parte daquela flora, ela entra em contato com o nosso organismo, então aquilo desarranja, que é o desarranjo intestinal, levando aí a diarreias, né? Pode correr febres, a famosa infecção, né? Por outras bactérias ou até pelos vermes mesmo, porque é muito comum os vermes estarem mais na área do intestino mesmo. Eles ficam ali enchendo a parede do intestino e sugando o máximo de sangue e alimentos, vitaminas, né, que nós precisamos absorver. E essas bactérias positivas que nós temos no organismo, elas são responsáveis
para pegar a nossa comida, fazer também a digestão, absorver para a gente as vitaminas necessárias para o nosso organismo. Ué, não existe parasitas que são positivos para a saúde do ser humano? Não, verme não. Até onde eu me recordo, parasitas relacionados a verme não. Agora, bactérias sim. Existem as bactérias positivas, as bactérias que são essenciais para o nosso organismo. Tanto é que tem medicamentos que é muito comum, que é o Florax, por exemplo, o nome do medicamento. Ele é um medicamento feito com lactobacilos vivos, né? O próprio iogurte também, ele tem lactobacilos, são essas bactérias benéficas, né, para o nosso organismo. Então tem medicamentos que é feito para repor a flora intestinal, que é essas bactérias. Embora, realmente, como você falou, é ideal que se procure o médico, porque cada caso é um caso, né? Mas existem algumas práticas, existem alguns medicamentos que podem ser tomados, independente da medicina oriental, que já são mais costumeiros nas famílias para atacar, para eliminar muitos desses vermes, não é isso? Tem remédios naturais que as pessoas fazem em casa, mas até esses naturais você tem que Não tomar... tem medicamento na farmácia que as pessoas já compram periodicamente para... Sim, tem. Já tem medicamentos que eles próprios se automedicam. Se você vai em farmácias com algum conhecimento e pede um medicamento porque você já usou e se deu bem com ele, já tomei, tal pessoa me indicou, tal pessoa disse que tomou e resolveu. É muito comum acontecer isso mesmo. Mas o ideal mesmo é evitar a automedicação. Porque o que é bom para um, às vezes pode não ser bom para outros, entendeu? Voltou? Então, é muito comum as pessoas fazerem isso mesmo. Se automedicar Mas o ideal mesmo é que procurasse um médico, fizesse exames laboratoriais, para você usar o próprio medicamento específico para o verme. No assunto de hoje é o verme, né? Os parasitas. Então o certo era você procurar um médico, solicitar o exame para fazer a coleta, fazer a análise do que está acontecendo, quais são os vermes que a pessoa está tendo, para que aí ele tome o medicamento correto para aquele verme, né? Porque existe medicamentos que é mais específico para uns e medicamentos que é mais para outros. Por exemplo, é muito comum a pessoa estar com cólicas, diarreia, barriga inchada. Então, nesses casos assim, com diarreia, cólica e barriga inchada, é muito comum ocorrer isso com a giardia, ameba, entendeu? E aí ela toma um medicamento que é bom para o ascaris, no caso, entendeu? Outros vermes, e aí acaba que não vai resolver o problema dela. Porque ela ouviu de alguém, isso pode ser verme. Aí ela toma o medicamento que a pessoa tomou, se deu bem, mas no caso dela é outro problema. E ela está achando que é o mesmo. Ela toma e não vai resolver. E aquilo pode acarretar outras coisas, né? E também é muito comum a pessoa estar com oxiurus, por exemplo, é um verme. Todo mundo conhece, que é aquele verme que dá uma coceira, né? Então, para matar aquele verme, é um medicamento específico também. Se você tomar outros medicamentos que é para outros tipos de verme, não vai resolver aquele caso. Entendeu? Os medicamentos que estão permitidos, digamos, na farmácia, que as pessoas compram, estão ali, não fazem mal, se por acaso você tomar para uma coisa aí não resolver, mas não fariam mal, mas corre o risco de não ter nada a ver com o verdadeiro problema da pessoa, é isso? Não fazem mal entre aspas, né? Porque pode acontecer de a pessoa ter uma reação alérgica a tal medicamento, entendeu? Pode acontecer dela tomar
com outra substância, aquele medicamento que não pode ter interação medicamentosa, então agravar o problema dela, que ela estava tomando o medicamento para outra coisa, ela toma um remédio de verme que não poderia ter tomado, aí agrava o problema dela porque houve uma interação de medicamentos, entendeu? Então, o correto mesmo é você procurar a orientação médica, levar para ele todos os medicamentos que você já usa, é todo um processo mais burocrático, né? Sempre é bom você, quando você for fazer a consulta médica, você fala, doutor, eu já tomo isso, isso e isso. Será que esse medicamento está me passando, não vai trazer algum problema eu misturando esses medicamentos? Então é sempre bom ter essa orientação, sim, entendeu? Facilita até para o profissional. Né? Até para o médico mesmo. Ele vai ver, que às vezes é muito comum de o médico ver o seu problema, passa o medicamento, mas ele não sabe de outras coisas que você está passando. E aí seria bom você conversar com ele e falar, olha, eu já tomo isso, isso e isso. Será que tem algum problema eu tomar com esse que está me passando? Então ajuda muito na questão da sua saúde e para o profissional também. Muito bem. Além de vermes que você menciona, a gente vai estar também falando de outros assuntos, não é isso? Nessas nossas próximas conversas? A gente tem que fazer um estudo aí para fazer uma sequência interessante, né? Para trazer isso da família. Que orientação você dá para as famílias, por exemplo, agora nessa primeira conversa? A orientação, nesse período de pandemia, até fica mais fácil, né? Porque as pessoas já pegaram o hábito de se higienizar mais. E nas grandes ideias e palpite para evitar problemas de verme, é a boa higienização da mão, sempre que for levar a mão à boca, higienizar ela, lavar bem. Mas como essa fase de pandemia está ajudando muito nessas questões. Na educação de higienização das mãos, das coisas que vêm da rua, as pessoas estão limpando mais, entendeu? Uma pessoa que me falou um tempo atrás que antes nem lavava a caixinha de leite para abrir ela. Hoje, quando ela chega, lava. Quando vai usar, lava de novo. Foi para outro extremo. Entendeu? Então, hoje nós estamos com essa educação de higienização melhor. Outras dicas também, que é muito comum, questão de verme, é alimentos mal cozidos, né? Também é um dos fatores de transmissão de vermes e ovos, né? Então, a dica essencial é isso. Lavar bem as mãos, os produtos que vão chegar da rua, cozinhar bem, entendeu? Essa que é o básico. É o básico para evitar esses vermes. E com isso, você se precavendo disso, você evita os vermes e evita que sua imunidade abaixe e contraia outros problemas, né, de saúde, porque quando você está com verme, é muito comum eles pegarem suas vitaminas do organismo e com isso te causar outros problemas, e um deles é a baixa imunidade. E com a baixa imunidade nós também sabemos que vem outras doenças bem mais fáceis, como a gripe, né, nesse processo de pandemia aí, o coronavírus, fica mais fácil dele atacar pessoas com baixa imunidade e outras doenças mais que se aproveitam da baixa imunidade da pessoa, né? Então, uma das coisas essenciais para estar com sua imunidade sempre boa, no caso, é evitar esses probleminhas chatos, que é o básico, a questão de verme, né? Muito bem. Então, semana que vem a gente tem mais conversa? Acho que sim, né? Vamos ver. Tá Preparar um material aí para trazer para vocês. Ok. Então se despeça. Então, tchau. Muito obrigado pela atenção. Boa tarde. Tudo de bom para vocês. Muito bem. Então nós tivemos essa conversa e a ideia é que isso traga uma orientação, seja benéfico, né, para as famílias, porque esse é que é o nosso interesse, de descobrir, de conversar, de orientar
o que pode ser melhorado na vida familiar, né? E nós que temos famílias podemos nos preocupar em resolver essa situação, em melhorar a saúde, né, da nossa casa, das nossas crianças, dos nossos filhos, né, dos mais idosos e assim por diante, tá bom? Então, foi um prazer estar conversando e que Deus continue abençoando cada um, abençoando você, abençoando sua casa, né, nesses próximos dias. À noite, pode ser que a gente tenha um novo encontro, onde a gente vai refletir sobre algum ensino bíblico a respeito de família, tá bom? Então, que Ele continue abençoando você.